Então, previsão da nossa aula aí é aproximadamente uns 40 minutos, tá bom? Para a gente tentar terminar no horário, para o outro professor chegar e dar a aula dele no horário também. Então, Carol, seja bem-vinda, Carol Reis. Oi, Moisés. Boa noite, tudo bem? Boa Maravilha. noite. Então, tá todo mundo aqui, legal. Então, nossa lição vai ser, olha só, para aqueles que já são experientes, maravilha. Para aqueles que ainda não estão com seus filhos, mas já anseio logo, logo por isso, a aula de hoje é criar os filhos em retidão. Que responsabilidade é essa que o Senhor tem colocado sobre nossos ombros? E aí, em que ponto, em que momento eu posso sentir que eu estou sendo, né, um bom pai, uma boa mãe? Então, os desafios dessa responsabilidade, dessa mordomia que o Senhor nos deu, nós passamos por elas, né? São desafios que vieram atrelado a isso, que serve para o meu e para o seu crescimento também, faz parte desse momento. Então, nessa lição 22 a gente vai ver muito sobre isso, tá? Sobre como é que a gente cria os filhos de retidão. Quais foram as experiências dos antigos, ou dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, ou até mesmo, vamos mais longe ainda, dos profetas antigos, nas escrituras. Será que eles tiveram os mesmos desafios que os pais têm hoje? Muitas interrogações, né? Como era que eles agiam em momentos desafiadores, quando os filhos se tornavam talvez não tão obedientes, né? E aí a gente tira experiências em relação a isso. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu queria começar já com essa citação. Na verdade, isso aqui é uma introduçãozinha, né? Criar filhos para serem fortes espiritualmente no mundo atual pode parecer assustador. Contudo, a promessa dada pelo Salvador aos nefitas se aplica a nós nos dias atuais. E todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Tem lá em 3 Nef 22, 13. Tá? Então, o que o Senhor espera de mim como pai ou mãe? O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, vamos pensar um pouco. O que o Senhor espera da gente como pai e mãe? Quem gostaria de colocar aí alguns sentimentos, alguns pensamentos também sobre essa pergunta? O Senhor espera da gente, né? Eu sei que aqui nós temos filhos, mas nós também temos pais aqui. Então a gente, quem já é pai, quem já é mãe, já sabe os dois lados, já compreende um pouco os dois lados, porque foi filho e agora é pai, está no outro papel agora, né? E como é que vocês acham? Como é que o senhor espera? O que o senhor espera da gente? Alguém tem algum pensamento sobre isso? Hum? O Senhor mandou vocês aqui para a Terra, também com a finalidade do seguir, continuar com o mandamento que ele deu a Adão e Eva, de crescer e multiplicar. Então, quando vocês casam, vocês só são dois. Então, o mandamento é multiplicar. Então, tem que ter pelo menos um. Já multiplicou. E o que o Senhor espera desse grande chamado aí? Hum? Para aqueles que são só filhos, por exemplo. Vocês que não são pais ainda, mas são filhos. O que vocês acham que o Senhor espera dos pais de vocês em relação a vocês? É difícil de ponderar essa pergunta? Hum? Hein?
Deixa eu ver se eu ajudo vocês aí. Doutrina e Convênios, 9340. Carol, lê pra gente. Carol Reis. Oi. Pode ler pra gente? Doutrina e Convênios, 9340. Vou dar um empurrão aí nessa pergunta. Doutrina e convênio o quê? 9340. Tá aí, ó. Tá Não, aparecendo? dá- não, Não? não. Não, não tá aparecendo nada no slide, não? Só criar filhos para serem fortes, aí a parte de baixo tá cortada. Não. Não, Ah, Moisés, olha, não tá aparecendo a parte de baixo, ah, porque não tá tá só aparecendo. Ah, tá. é o Só tá seu aparecendo pra... vídeo, entendeu? Isso. Ah, entendi. Tá aparecendo só a doutrina e convênios 9340, o que o Senhor espera. Mas tá aparecendo o que o Senhor espera de mim como pai ou mãe? Não, também não. Não. Não? É porque Peraí. o teu vídeo tá na frente, Moisés. O teu Meu vídeo, porque vídeo? quando tu compartilhou a tela, tu colocou para ficar no cantinho, entendeu? Ah, é. Então, peraí. Então, É peraí. só Desculpa. parar de compartilhar e compartilhar de novo Beleza. de uma outra forma. Beleza, beleza. Ah, entendi. É aqui. Perfeito. Agora, Ó, agora tá, né? Agora sim. Perfeito. Desculpa, Tá. Carol. Posso ler? Pode? Eu, porém, ordenei que criasse vossos filhos em luz e verdade. Pronto. Então, a pergunta que eu fiz para vocês foi: o que o Senhor espera de mim como pai ou mãe? Ou o que o Senhor espera de vocês como futuros pais e futuras mães? Ou o que o Senhor espera de você que já é pai e que já é mãe? Essa foi a pergunta. Então, a resposta está lá em Doutrina e Convênios, que a Carol leu. Que nós criássemos nossos filhos em luz e verdade. Então, isso é o que o Senhor espera de cada um que recebeu essa mordomia. Então, se você hoje é pai, você é mãe, seu maior chamado é esse, a responsabilidade é essa, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Entendeu? Vamos seguir aqui. Jaqueline, pode ler para nós o que é o de Ted Callister. Na verdade, ele fala para a gente um pouco sobre isso. Posso sim. Obrigado. Como pais, devemos ser os melhores professores do Evangelho de nossos filhos e exemplos para eles. Não o bispo, a escola dominical, os rapazes ou as moças, mas os pais. Sendo os melhores professores do Evangelho, podemos ensinar-lhes a realidade da expiação, da identidade deles e de seu destino divino. E fazendo isso, dar-lhes um alicerce seguro sobre o qual construir. Em última análise, o lar é o ambiente ideal para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós devemos, com esse pensamento de Callister, nós precisamos ser os melhores professores, né, para nossos filhos. Aí a gente vê essa foto aí, eu imagino a paciência. Aí, para ser um professor, precisa de paciência, precisa arrumar um bom tempo, né? E a melhor fase para vocês criarem um relacionamento com os filhos de vocês é aí, nessa idade. Eles começam a enxergar de outro ângulo quem está à frente deles, quem é o pai, quem é a mãe, né? E eles começam a se sentir seguro. Então, isso é uma verdade, né? Aí vocês podem me perguntar, mas irmão Moisés, eu não tive essa, eu não tive essa fase aí de meus pais serem talvez os melhores professores do Evangelho, né? E a realidade
é muito maior entre muitos membros da igreja, muitos jovens. Eu sou uma realidade dessa. Meus pais também não conheciam o evangelho quando nós entramos. Então, mas para mim, minha mãe, meu pai também, da maneira deles, foram os meus melhores professores. Então, eu não usufruí de nem nada ilícito por causa dos ensinamentos que eles me deram, mesmo não sendo membros da igreja, tá? Então, a gente precisa ter paciência com relação a isso. Mas vocês aqui que estão na sala, que serão futuros pais, já podem fazer diferente, né? O Senhor já está abençoando vocês por, na juventude, vocês terem conhecido o Evangelho, e agora vocês têm a oportunidade de fazer o que talvez os pais de vocês não tiveram oportunidade, por não conhecerem o Evangelho. Algum pensamento, alguma pergunta sobre isso? Algum comentário sobre isso? Bem, bora ver o que Carlos a Esplin, ela fala sobre isso. É, Amanda, pode ler para nós, por favor? Carol. Pode Irmão ler, Amanda? Moisés, a Amanda está sem microfone. Ai, tá bom, obrigado. Entrou aqui a Richelle, pode ler para nós? iPhone Richelle, acho que é isso. Eu sou meio de um evento aqui, professor. Mas dá para me ouvir? Tá com ruídozinho, mas acho que dá, a gente acompanha. Pode ler que a gente acompanha, a turma vai te acompanhando na leitura. Ok. Para ensinar os filhos, preciso mais tempo para ajudar essas filhas a gravar a doutrina do coração, de modo que o pessoal não faça o seu próprio corpo e que não reflitam suas objetivos e seu comportamento por toda a vida. Muito bem. Então, muito bem. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa desenvolver. E isso não vai ser de um dia para a noite, né? Precisa ter paciência até mesmo com nós nesse aprendizado também de como lidar com nossos filhos. Mas é muito mais do que, como ela está dizendo aí, da gente transmitir informações. Ah, meu filho, eu quero que você faça isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ficar tantas horas na rua, ter horário de entrar isso aqui é transmitir informação, ele vão pegando tudo, tá? Mas trata-se de gravar a doutrina no coração deles. Então, isso vai precisar de tempo, paciência, amor, né? Que nem tudo eles vão compreender de primeira, vai precisar repetir algumas vezes. Então, é bem isso que ela está compartilhando com a gente. Possa pensar, queria muito que vocês refletissem sobre isso e a gente se esforçar juntos para aplicar, né? Ah, então, que prática pode me ajudar a conduzir meus filhos ao Salvador? O que vocês pensam sobre isso? Como é que isso funciona? Quais são as práticas que vocês têm utilizado para aqueles que já têm filhos ou para aqueles que não têm ainda, mas o que práticas vocês utilizarão então? Que vocês têm aprendido agora na juventude, que vocês vão ajudar os seus filhos a conduzir cada um deles a Jesus Cristo. Quais serão essas práticas? Vamos lá, vocês querem dizer algumas para a gente? Pensamento de vocês? Bom, acho que uma prática que eu gostaria de fazer quando eu tiver filhos, para ajudá-los a conduzir no caminho Salvador, são principalmente a leitura das Escrituras diariamente e a oração em família. Eu acho que esses dois hábitos podem ajudar com que eles tenham uma visão sempre constante, né, e frequente de que Jesus Cristo é nosso Salvador e que eles possam recordar isso todos os dias. Então, acho que essa prática é algo que eu quero colocar na minha vida quando eu tiver meus filhos.
Perfeito, João. Vou até anotar aqui, escrituras e oração em família. Muito bem, João. Obrigado, perfeito. Não tenho dúvida que isso vai fortalecer o alicerce do teu lar. Alguém mais tem alguma prática que utilizará? Gabriel? Irmão, aqui em casa E a aí, gente Gabriel, né? faz a prática da oração, né? Toda noite a gente tem que fazer oração para poder a bebê dormir. E também a prática da noite familiar. A gente adapta a noite familiar só para ela. Aí a Ó, gente pega ou mostra um vídeo de desenho do Evangelho, ou a gente pega o livrozinho de Mormon dela e vai contando as histórias de uma forma que ela possa compreender, que ela ainda tem 3 anos. Então a gente sempre está adaptando para ela isso. eita, Gabriel. 3 aninhos, né? Mas, Gabriel, você acha que ela tá, que ela tem ela tá recepcionando, como é essa experiência com vocês aí no lar, vocês dois? Quando vocês estão nesse momento aí, qual é a atmosfera? Você acha que ela vaga muito? Ou vocês acham que elas não estão entendendo nada? Vocês estão só jogando ou não? Não, eu acho que ela entende sim. Na verdade, ela é uma criança de 3 anos, mas já tem a mentalidade de 5, sei lá, porque ela entende tudo. E ela repete até. Na oração também. Ela já faz oração sozinha, tanto no almoço quanto para dormir. Então, ela tá captando sim. Poxa, isso é um exemplo, uma experiência aí para todos nós, viva, né, da família da Gabriele, que funciona, né? Vale a pena, né, Gabriele, a gente dedicar esse tempo, né, essa paciência, esse momento em família, mesmo sabendo que nossos filhos ainda são bebês mas lembre-se, os bebês de hoje estão vindo com uma velocidade de aprendizado muito mais elevada do que há muitos anos atrás aí, né? E isso vocês podem perceber. Então, o Pai Celestial preparou vocês para receber esses espíritos, filhos dele, nesta época, com um sábio propósito. Com a velocidade que vocês ensinam, luz e verdade, eles vão captar isso rapidamente. A Gabriele aí, com sua família, acabou de nos dar esse exemplo. Obrigado. Aí, ó. Segundo o NEF, Jaqueline, lê para nós. Segundo o NEF 25, 26, por favor. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Muito bem. O que essa escritura está. Qual é o ponto central dessa escritura aí, na opinião de vocês? Por que Nefe fazia questão de manter os sagrados registros? Vocês sabem que eles escreviam, né, talhando, né, com talha, em placas de latão, de bronze. Não tinha caneta, não tinha nem tinteiro. Era na batida mesmo. Isso levava muito tempo, mas eles faziam. Essa escritura ela responde o sábio propósito disso. E qual é? Por que que, Gabriele, por que que vocês têm a responsabilidade de reunir a família, os filhos, poder ensiná-los, poder sentar um pouquinho, ler com calma as escrituras para que eles possam entender e assimilar? Por que vocês fazem isso? Segundo essa Eu, acre- escritura. eu acredito que para poder os nossos filhos, para poder a Aurora, né, de 3 aninhos apenas, para poder ela seguir o Evangelho de Jesus Cristo e saber o que é o certo e o que é o errado, ela precisa ver o que a gente faz também. Então, nosso exemplo vai ensinar ela. É como se nós fôssemos uma liarrona pessoal para os nossos filhos, né? É,
eles vão ser guiados por nós. Então, nós temos que ser o exemplo para ele. Eu acredito dessa forma. Bem, perfeito. Alguém mais? Alguém mais? Essa escritura aí também é um clássico, viu? Sempre vocês vão ouvir falar que eu estou falando sobre alguns clássicos das escrituras. Isso aí é um deles que Nefe fala, né? E realmente é isso, gente. Vocês sabem que é desafiador nesse mundo. No início da aula, nós lemos lá, né? Desafiador ser pais num mundo tão que distrai tanto, né? Tira a gente do foco. Mas quando nossos filhos precisarem buscar a remissão de seus pecados, mesmo com todo o esforço que os pais têm feito, eles vão errar. Mas se eles não souberem aonde buscar a remissão de seus pecados, eles vão ficar estagnados na vida. Eles não vão progredir. Então, vale a pena cada minuto com eles, sim, né? Cada minuto. Muito bem, obrigado, gente, pela experiência. Aí. Por isso que Nef se reunia, olha aí, Nef, aí no caso é Lei e Sara, né? Lei e Sara aí estavam se reunindo com seus filhos, e era mais ou menos assim, né? Essa visão que a gente deve ter, né? Lamã, Lemuel, Sam, Nef, eles, eles não chegaram já prontos para Lei e Nef. Vocês conhecem a história dos quatro filhos, né? Depois veio a família de Ismael e suas filhas, e ainda assim, Leí era o profeta, era o líder, era o homem que ensinava com paciência, com amor, que seus filhos pudessem saber onde buscar o perdão de seus pecados, tá bom? Deuteronômio 6:7. Célia, lê para nós, por favor, essa escritura. Velho Testamento. E as ensinarás a teus filhos, e delas farás discipulado em tua casa. E andou pelo caminho, editando-se e levantando. Muito bem, obrigado. Ó, Deuteronômio também explica a mesma coisa. Eu quis botar as duas escrituras para vocês lembrarem que tanto no Velho Testamento, no Novo e no livro de Mórmon, é essa a responsabilidade. Ensinarás a teus filhos. Deles falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Ou seja, tudo que vocês fazem ao deitar, levantar, a oração, vocês estão ensinando luz e verdade a seus filhos. Quando vocês sentam e oram para abençoar o alimento, eles vão fazer isso. Eles vão levar como tradição isso. Eles vão continuar fazendo isso na geração deles. Quando eles chegarem à oportunidade de serem pais, eles vão levar. Eu lembrei do papai e da mamãe quando abençoava o alimento, né? E às vezes às vezes é engraçado. Eu penso nisso e eu penso que às vezes tem pessoas que mas eu faço, sabe? Às vezes eu estou entre amigos, às vezes, vamos comer aqui, tá no shopping, tá no público, vamos comer aqui um sanduíche, um pastelzinho, aí eu já quero comer, e o pessoal, "Ei, tu não vai abençoar, não." Aí eu falei, mas esse tá só um lanche, tá? Mas tá, abençoa pelo menos o pensamento, aí tá bom. Aí, tá, ninguém fecha o olho e fica lá, sabe? Ou seja, eu imagino que os pais desses homens que já são adultos, ou dessas mulheres que já são adultas, já têm sua família, ainda assim elas ficam lembrando, elas ficam observando quando alguém, mesmo num simples sanduíche ali, às vezes eu fico até aborrecido com alguns lá comendo um pastelzinho ali, uma coxinha. São pessoas assim, já bem próximas de mim, né? E eu fico assim, tá bom. Às vezes eu fico assim, sem graça, né? Mas eu fico depois pensando, nossa, os pais dela ensinaram muito bem, né? E aí isso me faz sempre lembrar que a oração, ela sempre teve na vida dessas pessoas, tá? Então, elas foram crianças um dia, hoje elas são adultas e são mães, já têm 40 anos, 50 anos, né? E, e é essa mesma experiência que eu quero trazer para vocês.
que vocês estão fazendo hoje aos seus filhos, ou que vocês que são filhos aqui estão recebendo dos seus pais, isso vale ouro, é um tesouro inestimável, tá? Muito bem, obrigado pela leitura. Vamos correr aqui com o tempo. A irmã Jones, ela fala um ponto muito legal sobre isso. Deixa eu ver, se aqui é um pouquinho grande. Deixa eu ver quem vai ser o corajoso ou a corajosa para ler aí. Vamos lá, João, vou te dar essa missão. Bora lá. Um ponto-chave para ajudar nossos filhos a tornarem-se resistentes ao pecado é começar bem cedo a incutir amorosamente neles as doutrinas e os princípios básicos do Evangelho, utilizando as Escrituras, as regras de fé, o livreto para o vigor da juventude, os hinos da primária, os outros hinos e nosso próprio testemunho pessoal. E essas doutrinas vão conduzir as crianças ao Salvador. A criação de hábitos constantes de oração, estudo das Escrituras, noite familiar e adoração no dia do Senhor resulta em inteireza, consistência interna e fortes valores morais, ou seja, integridade espiritual. Irmãos e irmãs, mantenham seus filhinhos próximos de vocês, tão próximos que eles vejam sua conduta religiosa diária e observem vocês cumprindo suas promessas e seus convênios. As crianças são grandes imitadoras, por isso deles há algo grandioso para imitarem. Muito bem, né? Legal, né? Essa irmã Jones, ela comenta aí, tem pureza aí, tem muita verdade aí. E são palavras que você vê que são de experiências é, vividas, né? Por quem passou pela primária, por quem passou pela UEM, por quem passou pelo JAS e por quem passou agora pela Sai Socorro e é uma líder. Ela passou por todas as fases. Então, e hoje ela provavelmente já é avó, então ela sabe o que ela está falando, muito forte essas palavras dela, né? Mantenha os seus filhinhos próximos de vocês, né? Então é isso, gente. É a gente fazer todo o esforço, todo o sacrifício, ele será recompensado com alegria no futuro. Vocês verem seus filhos, cuidando dos filhos deles, agora que serão os seus netos, porque eles aprenderam com vocês, tá? Muito bem, deixa eu adiantar aqui. Aí, uma pergunta que muitos pais fazem, né? O que posso fazer se um membro da família se afastar do caminho do evangelho? Até isso acontece entre nós. Por mais que a gente ensine nossos filhos durante pequeno, eles vão ter os desafios deles, vão ter as escolhas deles. E se porventura isso acontecer, Elder Bednar, ele faz um comentário para nós, está nessa Liarrona aí de 2014. Amanda, lê para nós, por favor. Amanda, Amanda que está Amanda que tá sem microfone, né? Desculpa. Jaqueline, lê para nós, por favor. Um dos maiores sofrimentos que um valoroso pai ou mãe em Sião pode ter é o de ver um filho se afastar do caminho do Evangelho. Perguntas como: por quê? O que fiz de errado? Como posso ajudar esse filho agora? São ponderadas sem cessar na mente e no coração desses pais. Muito bem, muito forte, né? Na verdade, essa pergunta, ela pendura entre os pais, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, alguns amigos meus que já eram jovens, quando foram jovens comigo, que têm alguns filhos, ou um filho que não tá tão forte no Evangelho, e aí ele se pergunta, Rebeca, Moisés, aonde é que eu não sei onde é que eu errei. E às vezes a gente fica comentando sobre isso, né? Compartilhando algumas experiências. Eu falo, rapaz, eu não sei onde. Aí eu comento para ele: você lembra? Você se reunia com eles? Você fazia as orações? Você fazia reunião familiar? Talvez falhou uma ali, uma, duas. Mas vamos lá, em 10 anos, 12 anos, né?
A fase da juventude ela é desafiadora para alguns pais. Tá? E aí, mas essa pergunta sempre vai estar no meio. Onde é que eu falhei? Ou onde foi que eu fiz? O que que eu fiz de errado, né? Então, não exijam tanto de vocês quando vocês têm a certeza que vocês deram o melhor na fase e na hora que precisavam fazer. É isso que ele tá querendo, é isso que ele comenta aí para a gente ponderar, né? Então, pensem, pensem nisso. No livro de Mormon, é, quem pode ler essa história para a gente? Carol leu ainda agora, né? Faltando alguém aqui. João, lê para a gente essa escritura, por favor. 1 Nef 8, 37 e 38. Isso. Exortou-os então, com todo o sentimento de um terno pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu pai pregou a eles. E depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor e cessou de falar-lhes. Então, qual atitude Lei teve ao ensinar seus filhos que não desejavam seguir seus passos? No caso, a gente sabe que Lamã e Lemuel foram esses. Que atitude, então, de acordo com essa escritura? Acredito que ele fez os dois passos, né, que dizem nos versículos, né, o primeiro é que ele exortou, então ele ensinou os caminhos do Senhor para eles, né, e depois ele fez o convite, né, para que eles dessem ouvidos às suas palavras e que seguissem os mandamentos do Senhor. Então ele fez a parte dele, né, acho que mesmo que os dois filhos, Lamã e Lemuel, não quisessem seguir seus conselhos, né, ele fez o papel dele como pai, né, ele ensinou e convidou. Acho que se ele só tivesse ensinado, ou então se ele só tivesse convidado, talvez não fosse tão efetivo, né? Mas acho que essas duas coisas são o papel de um bom professor, né? Ensinar e convidar. Bem, vocês conseguem perceber alguma característica que Lei utilizou aí, dessas que o João comentou, que Jesus Cristo também, que ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo? Consegue identificar uma característica, ou lembrar de alguma característica de Cristo que Lei utilizou aí para ensinar seus filhos? Hum? E quando Cristo veio, ele veio para chamar o povo ao arrependimento, né? O povo então não estava aguardando o evangelho. Será que ele ficava aborrecido quando ele ensinava e o pessoal e a turma assim não captava, não queria nem saber? Ele desistia daquele grupo? Será que era assim que ele agia? Irmão Moisés, muito interessante esse atributo, né? Que diz aí, ele, ele tinha o sentimento de um terno pai, né? Então acho que Jesus Cristo também tinha esse mesmo sentimento conosco. Acho que terno relembra a palavra amoroso ou uma pessoa que tem muita compaixão, né? Então, acho que nós também podemos seguir esse exemplo, né? Assim como Leí seguiu o exemplo de Cristo, de ter compaixão, né? De sermos amorosos com nossos filhos ou aquela pessoa que nós estejamos, da nossa família que esteja se afastando do Evangelho, né? Eu acho que a gente nunca pode perder o amor por ela. Acho que isso Exatamente. que relembra esse atributo, né? De ter ternura, né? Muito bem. Obrigado, João. Então, bora ver aqui o que o presidente Ulisses Soares fala sobre isso. É, Amanda, consegue ler para a gente? Amanda, é a Amanda que está com o microfone ruim. Carol, lê para nós, por favor.
Olha essa missão, Carol, isso é grande. É difícil entender todos os motivos pelos quais algumas pessoas escolhem outro caminho. A melhor coisa que podemos fazer nessas circunstâncias é simplesmente amá-los e aceitá-los, orar pelo bem-estar deles e buscar auxílio do Senhor, para saber o que fazer e o que dizer. Alegre-se, sinceramente com eles quando tiverem sucesso, sejam amigáveis e procurem ver os pontos positivos deles. Nunca devemos desistir deles, mas sim preservar nosso relacionamento. Nunca os rejeite, nunca os julgues erroneamente, simplesmente demonstrem amor por eles. A parábola do filho pródigo nos ensina que quando os filhos caem em si, eles frequentemente desejam voltar para casa. Se isso acontece com nossos entes queridos, preencha o seu coração de compaixão, corra em direção a eles, lance ao pescoço deles e beije-nos, assim como fez o pai do filho pródigo. Muito bem. Perfeito. Quando eu li essa citação, vieram assim, eu parei um pouco, vou compartilhar um negócio com vocês aqui, eu parei um pouco e eu pensei um pouco na minha trajetória, tá? Como pai. Então, assim, hoje eu tenho uma filha que ela não está tão firme no Evangelho, mas ela tem a minha neta, eu já sou avô, e, e assim, é, eu pensando nisso, eu me coloquei muito nessa situação, e ainda me coloco, né? Eu, eu decidi que eu não iria, eu poderia muito bem chegar com ela, eu falei, não é isso que eu te ensinei, não foi isso que eu me sacrifiquei, né, para te mostrar, te levar na primária, isso, acompanhar você para receber os medalhões das moças, para depois você ter sua família e você, assim, pular do barco, né? Aquilo para mim foi pesaroso. E aí eu morei um tempo em São Paulo. Morei um tempo em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, isso já tem mais de 9 anos, ela estava se preparando para o campo missionário, né? E aí eu, de lá de São Paulo, comentando com ela, e ela estava demorando com os exames, isso, aquilo outro. E aí eu estava um pouco preocupado, mas tudo bem. Aí meu pai veio a fazer uma cirurgia e eu voltei, deixei algumas coisas, trabalho e tudo lá. Podia fazer aqui em Belém, mas eu deixei tudo lá e vim para Belém para acompanhar meu pai. E aí meu pai veio a falecer. E aí eu tinha que voltar para decidir o que eu ia fazer da minha vida lá em São Paulo e resolver as coisas. Então, quando eu pisei em São Paulo, aí numa madrugada eu recebo um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp dela assim, um livro, né? Muito grande. E ela me comentando, me pedindo desculpa, sabe? Lamentando que ela estava sendo uma filha desobediente, ela jogou os sentimentos dela. E quando eu recebi aquilo, eu respondi naquela mesma madrugada para ela, falando que eu a amava, né? E que a partir dali eu já tinha a resposta que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que voltar, mesmo porque vinha uma gravidez aí. E aí eu pensei, se eu soubesse antes, mesmo porque acho que ela não sabia, depois que ela foi fazer o resultado, o exame, e aí ela estava.
né, grávida. E aí eu já sabia, missão já não já não vai ser mais parte da vida dela, né? Não nesse momento. E aí eu decidi voltar para acompanhar todo esse processo para que ela não passasse por isso sozinha, né? Era a minha primogênita. E aí eu voltei, mas eu escrevi para ela que eu iria estar cada momento com ela, cada segundo com ela, por isso que ela não estaria só, mesmo que a mãe dela estivesse com ela e tudo, mas eu estaria com ela, né? Pensei nela pequenininha quando eu a carreguei no colo, e aí eu pensei em mil coisas, né? Mas em nenhum momento meu sentimento foi de concordar com tudo que ela tinha falado dela, né? Que ela só quebrava a cabeça, que ela não estava sendo isso, aquilo outro. Eu procurei fazer o contrário do que ela tinha, estava com esse consentimento dela. Então, isso eu sinto na pele. Essa aula, para mim, essa aula que eu estudei, ela serviu muito para mim, para eu ponderar, para eu avaliar, né? Eu também fiz minhas perguntas. Aonde foi que eu, porventura, errei? Aonde eu falhei, né? Mas hoje eu tenho um grande relacionamento com ela. Eu me aproximei muito mais dela do que antes, tá? Então, eu queria dizer para vocês que eu queria até fechar essa aula. A gente não vai nem conseguir dar outra, eu vou ficar devendo para vocês, mas eu vou colocar, tá bom? Por causa do nosso horário, eu vou colocar ela no nosso grupo aí para vocês acompanharem algumas citações que vão ajudar tanto a mim quanto a vocês. Então, eu só queria prestar um testemunho para vocês que cada minuto, cada hora, cada noite que eu passei com minhas filhas, é, e hoje sendo avô, vendo a minha neta, isso valeu a pena. Então, eu sei que vai valer a pena cada esforço que vocês fizerem. Vocês vão sentir na frente que o Senhor ele sempre vai estar com vocês, vai estar trabalhando a mente de vocês. E se a gente não amou como a gente deveria amar, mas a gente tem a oportunidade de mudar, virar a moeda e amar mais intensamente ainda nossos filhos. São adultos hoje, mas sempre serão criancinhas para a gente, sempre serão nossos bebês, né? Mesmo eles dando alguns tropeços na vida, tá bom? Esse é um sentimento que eu divido com a nossa classe hoje, que são coisas sagradas para mim, tá? E eu deixo essa aula com vocês, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, isso aí.